tem um processo mais inflamatório nesse ossozinho do externo. Aí você toca nele. Você pode ter a dor de origem muscular, você faz academia, você faz um exercício numa postura errada, então você pode desenvolver uma dor da própria musculatura do tórax. Você pode ter a dor no peito provocada por, não é angina, mas um aneurisma dissecante de aorta. Aí é um quadro pior do que angina, porque essa dor é uma dor lacinante, uma formação de um outro espaço, que é chamado outro lúmen. Então, aneurisma dissecante de aorta é um quadro muito grave que tem que também ser feito diagnóstico diferencial. Você tem dor de origem psicogênica, que é a última coisa que você pensa. Nas dores de origem psicogênica, ou de sintomas de origem psicogênicos, você tem que pensar por último. Você não pode pensar, não, isso é ansiedade, isso é porque você está estressado. Não. Você investiga o órgão primeiro. Porque o nosso corpo, ele é o quê? Ele é um corpo, ele é holístico, né? Você tem a mente, o pescoço, o tórax e os membros. Então você não pode fazer uma avaliação só de um órgão. Não, tem várias causas. Mas você vê essa dor no peito aí, você pode ter uma embolia pulmonar, você pode ter varizes, você pode ter feito alguma cirurgia e ficou por um tempo acamado. Essa dor no peito que apareceu de repente não é angina. Essa dor está relacionada a uma embolia pulmonar, o êmbolo que saiu dos membros inferiores e agora ele está obstruindo a artéria pulmonar. Então a dor que é chamada dor provocada pelo um êmbolo, então é diagnóstico diferencial. Então você, normalmente, quando você tem a dor típica de angina, que é a dor que aparece de uma forma constrictiva, que é uma dor em queimação, é uma dor como alguém estivesse pressionando, fazendo uma pressão no seu tórax. Essa dor normalmente ela tem a exacerbação, ela aparece com atividade física, ela melhora quando você para de fazer exercício. Normalmente é uma dor chamada de angina, porque angina é a falta de sangue no músculo. Você pode ter, por exemplo, um infarto mesentérico. O que é um infarto mesentérico? Deixou de chegar sangue no intestino e infartou. Por quê? Porque não chegou sangue. O infarto é a interrupção abrupta do sangue naquele órgão. Então você tem a angina, você tem alguns pacientes que têm já a obstrução, mas ela não chega a ser uma obstrução maior do que 50% da artéria. E você não tem dor, tem apenas a falta de ar. Você apenas tem um incômodo. Você apenas diz assim, não estou bem hoje, não, estou meio diferente e tal. Você pode estar tendo ali angina porque a obstrução é pequena, não deu aquela dor típica. Agora, quando você vem ter a dor, a obstrução é maior. Então, quando você tem uma obstrução até 50% a 70% da coronária, da parede, do lúmen, que a gente chama do lúmen da artéria, aí você começa a ter mais sintomas. Principalmente quando você fazia 4 km, 5 km, não sente nada. Mas agora, quando você começa a fazer 3, já começou a ter dor. E essa dor típica em constricção. As dores em furada, em pontada, essas dores são pouco prováveis de serem de origem coronariana. Porque é uma dor mais com outras características, dor em queimação, a dor que você quando aperta dói, quando faz a movimentação, a abdução ou a adução piora. A dor de origem gastroesofágica é uma queimação, você sente como se fosse uma coisa, algo queimando, que está relacionada à comida ou não. A dor empontada, essas dores assim são dores que não tem muita relação com a dor de origem coronariana. Mas se o paciente ele tem diabetes, é idoso, tem história familiar, pressão alta, colesterol alto, aí você começa a aumentar os fatores de risco aí, começa a aumentar a tendência e a valorização aí, a valorização muito grande dessa dor. Porque você não pode descartar um paciente idoso. Eu atendi uma paciente no consultório que ela estava com tontura, intensa tontura. A filha já tinha levado para a emergência, já tinha levado para outros médicos. E aí ela chega no consultório com essa tontura, porque tem uma diferença da tontura e da vertigem. A tontura, você quer cair, desequilibra. A vertigem, as coisas rodam. Mas ela estava com a posição álgica, pegando no peito. Aí eu disse, não, essa tontura dela é o que menos importa. Mas é porque o coração pode estar bombeando de uma forma errada e não está chegando sangue no cérebro. Então ela foi para emergência, está internada e vai fazer o cateterismo. Então ela estava ali com angina, um quadro de angina. Porque você pode ter angina instável, que não é um infarto ainda. Tá com a obstrução progressiva. E essa angina instável, você também tem que fazer um tratamento de intervenção de emergência. Emergência tem que ser com menos de 1 hora. É diferente do tratamento de urgência. Urgência você pode esperar até 1 hora. Então, assim, o idoso, o diabético, você tem que ter muito cuidado sobre essas queixas. Porque como ele não tem
ele perdeu um pouco a sensibilidade álgica, ou seja, as terminações nervosas começam a perder a sensibilidade. Então o idoso, quando ele anda, ele pode ter a neuropatia diabética e ele tem o quê? Se furar sem perceber, daqui a pouco aparece uma ferida no pé e essa ferida progride, ele faz amputação. Então o idoso, Manassés, ele tem que ser tratado igual uma criancinha, um recém-nascido. Bom, tá chegando perguntas aqui pra gente pelo nosso WhatsApp 991986462. Você já faz aí a sua pergunta. Diz aqui: quando se tem dificuldade de respirar ou cansaço, mesmo em repouso, ou quando se acorda repentinamente já com dificuldade de respirar, sem dor no peito, está relacionado ao coração, à ansiedade? Qual a idade desse nosso? E diz aqui, isso continuamente com o colesterol alto. Qual a idade aí? 56. É um homem. É homem ou mulher? Atenção, vamos ver se responde aí. Importante. 56 anos, mulher. Então, olha só, então aí você tem um quadro de falta de ar. Você tem que saber diferenciar o que é falta de ar, o que vem a ser dispneia, né? Você pode ter um quadro de alterações no nervo da ansiedade, que você tem uma respiração que ela é suspirosa. A falta de ar é suspirosa. Você fica puxando esse fôlego. Isso aí não é uma falta de ar típica de doenças, porque dispneia também é síndrome, né? Tem várias características que pode provocar a falta de ar. Então a falta de ar suspirosa tem uma grande relação com a doenças psicogênicas. Agora, a falta de ar do ponto de vista cardiovascular, você tem outras coisas associadas. Tem as pernas inchadas, tem palpitações. Agora, se você acorda abruptamente com essa falta de ar, você tem que investigar problemas também respiratórios, entupimento nasal, obstrução, hipertrofia dos cornetos, do nariz. Você pode estar realmente com um quadro de ansiedade exacerbado. Agora, tem que ser feito diagnóstico diferencial, porque várias doenças podem provocar a falta de ar. Agora, pela faixa etária, normalmente a faixa etária na mulher, a mulher tem uma diminuição dos hormônios a partir da menopausa. E aí, quando ela diminui esses hormônios a partir da menopausa, estrogênio e progesterona, ela começa a ter doenças também parecidas com o homem. Porque esses hormônios femininos protegem dela ter doença coronariana. Então, ali, essa mulher, ela já tem o colesterol alto. Tem que ver se tem pressão alta, tem que fazer uma avaliação do eletrocardiograma. Se o eletrocardiograma não mostrar nada, tem que fazer um exame que mostre a atividade física, como o teste ergométrico, e fazer uma investigação. Pode não ser nada, mas tem que investigar. O doutor estava falando algo aqui no intervalo e acho que é pertinente para a gente falar. Tem pessoas também que têm o exagero, né, doutor? Aí exercício físico é bom, então exagera no exercício. Quais as consequências desse exagero, né? O exercício físico, você tem que saber diferenciar o que é exercício físico e atividade física. Atividade física você não faz com regularidade, não faz com frequência. Você não tem um horário para você fazer, você não tem uma meta, você não tem uma estrutura. Típico o seguinte: atividade física é você pegar o cachorro e ir com ele na esquina, é você fazer o deslocamento dentro de casa, é você dar uma carreirinha para pegar um ônibus. Isso aí é atividade física, deslocamento, sair da inércia, tá certo? Agora, exercício físico não, já é uma coisa mais organizada. Você tem horário para fazer, você tem intensidade do exercício, tem frequência, tem que fazer uma avaliação médica antes. Avaliação médica do ponto de vista cardiovascular, como também exames bioquímicos, para você ver como é que está funcionando o seu organismo, a glicose, os rins. Então, muitas pessoas, elas hoje têm uma ansiedade de fazer exercício físico, passa 2 horas na academia e faz exercício cardiorrespiratório, faz exercício isotônico, isométrico, e quer de todo jeito ganhar massa muscular, quer de todo jeito se tornar, de um dia para a noite, um fisiculturista. Então não pode ser assim, porque dependendo da faixa etária, o exercício ele está de acordo com a faixa etária, porque você tem nervos, você tem músculos, você tem ossos, que eles vão mudando de acordo com a faixa etária. Então o exercício físico tem que ser bem elaborado, porque você pode desenvolver uma coisa que até a imprensa mostrou esses dias, de atletas que exageram e começaram a ter a urina com a cor escura. E começa a ter problemas de insuficiência renal aguda. Porque essa musculatura, quando ela começa a ser exageradamente utilizada, o músculo esquelético que faz você fazer exercício físico, ele começa a produzir substâncias que vão provocar necrose tubular aguda dos túbulos renais. Isso provoca insuficiência renal com exercício físico. Então tem que ter cuidado, tem que ter muito equilíbrio e sabedoria.
Mais uma pergunta aqui dos nossos ouvintes. Paz do Senhor, bom dia. Silvana de Catende. Gostaria de tirar uma dúvida. Eu sinto uma dor forte, como se fosse um ferro me empurrando entre as mamas, ou seja, no estômago. Pode ser gastrite ou tem a ver com ansiedade? Bem, então veja só, querida. Como eu falei, a dor típica do coração não é a dor feita uma furada, como se fosse um ferro. É uma dor em aperto. É como se você pegasse o cinturão e estivesse querendo apertar. E uma dor em queimação. Então aí você está com um diagnóstico diferencial que tem que ser feito. Inicialmente, vai para o médico clínico, ele pede os exames, tá? Você tem que ver se essa dor aparece com o alimento, se aparece quando você está deitada por conta do refluxo, quando você come. Porque existe um ácido que é produzido no estômago para nos proteger, que é a proteção mecânica e biológica do nosso organismo, quando a gente come qualquer coisa. Esse ácido serve para poder destruir ali, né? Se tiver uma bactéria. Então você pode ter o excesso desse ácido, você pode ter as dores musculares. Agora tem que fazer um exame. Agora, se tiver fator de risco associado, história na família, diabetes, pressão alta, colesterol alto, não pode deixar de fazer o exame em repouso, que é o eletrocardiograma, que às vezes não mostra nada. Faz o eletro, deu normal. Mas você tem que fazer um exame que force o músculo cardíaco, faça com que a coronária possa chegar ao sangue ou não, que é o teste ergométrico. O Odair diz assim: eu sou esquizofrênico, sinto quando vou comer engasgo e queima na barriga. Pode me ajudar, por favor? Ele tem 49 anos. Veja bem, querido, então a esquizofrenia, você tem alterações na produção de neurotransmissores, que são produção de substância química no cérebro, e que você tem vários sintomas. Então, por exemplo, esse entalo, essa disfagia que você está tendo, isso pode estar relacionado ao nervo periférico. O que é o nervo periférico? Na cabeça tem o nervo central, chama nervo central. Quando você vira a cabeça por trás, você vai ter ali, ó, esses nervos que vão descer pela coluna e esses fiozinhos, eles vão chegar em toda parte do músculo do corpo inteiro. Então, no pescoço, você tem esse nervo aí, que ele pode estar sendo acometido pela esquizofrenia, algumas medicações, e isso ser apenas secundário à alteração do nervo periférico. Observe quando você está com ansiedade, com algo que você está esperando, isso pode piorar. Então é chamada disfagia. Disfagia também tem que fazer o diagnóstico diferencial, porque você pode ter doença na tireoide, que pode também ter essa sensação de entalo. Paz do Senhor, estou com triglicéridos alto e colesterol, também sinto muito desconforto no coração, às vezes tontura. Qual o melhor exercício? Tenho 42 anos, ele diz uma dor apertando mesmo, como uma pressão. Veja só, então você já tem aí o triglicerídeos, né? Triglicerídeos faz parte do grupo das gorduras e ele é uma alteração que tem que ser combatida, esses triglicerídeos. Agora, a dor típica que você está dizendo, a dor em aperto, você tem que fazer essa avaliação, sem entrar na psicose, né? Porque a gente está falando aqui, tem gente aí que está sentindo dor agora, porque eu estou falando aqui, por conta da liberação dessas substâncias, porque o nosso coração, ele recebe o nervo, ele recebe duas estruturas do nervo, simpática e parasimpática. A substância, o nervo simpático, a terminação nervosa simpática, ela libera a noradrenalina e a terminação parasimpática libera a acetilcolina para manter, ou seja, para que o coração ele possa estar ativado, porque o coração ele funciona sozinho. Então, quando você está numa ansiedade, no estresse, você libera mais adrenalina. Então, você pode ter dores, você pode ter palpitações, que isso não quer dizer entupimento na coronária. Isso pode ser alguma alteração na parte elétrica por conta dessa descarga anormal. Mas a gente tem que avaliar, tem que pedir o exame do eletrocardiograma, o exame físico, até fazer o exame que possa forçar o músculo cardíaco, que é o teste de esteira. Paz do Senhor, é o Jairo de Araripina. Meu pai fez ponto de safena, toma remédio contínuo como losartana, sucinato e metoprolol. Vai dizer o nome do remédio. Todos os dias. Esse vai ser Cevastantina, enfim, esse vai ser constante ou ele pode um dia parar de usar? Faz mal usar todos os dias? Veja bem, então existem algumas medicações que elas são medicações que vai acompanhar você a vida inteira. São medicações que são suas amigas, né? Então, por exemplo, ele toma uma medicação aí que é para afinar o sangue, para evitar novo infarto, o ácido acetil salicílico, AS, tem que continuar. Ele usa o metoprolol. O metoprolol é uma substância que diminui a frequência cardíaca. Então, quando ela diminui a frequência cardíaca, o coração ele tem um período maior de diástole. Lembra que eu falei que é na diástole, no relaxamento do coração, que ele contrai e relaxa, que as coronárias recebem
o sangue vindo da aorta. Então ele tem que usar esse metoprolol também. A simvastatina evita que tenha inflamação na artéria e o depósito de gordura. Também é uma medicação contínua. Mas é importante o paciente que já operou o coração, ele fazer regularmente a avaliação de 6 em 6 meses. Porque você tem a prevenção primária, é quando você não teve ainda o problema cardíaco. Você tem a prevenção primária. Você tem a prevenção secundária, é quando você já teve o problema cardíaco, o infarto, pressão alta, arritmia, e você está tentando combater para não ter outro episódio. Então ele está na fase da prevenção secundária. Então não é porque ele trocou a artéria obstruída colocando uma ponte, que agora ele deve fumar, beber, comer gordura, deve ter uma vida estressada, deve ter uma vida parada. Não. Ele agora tem que fazer com que aquelas outras artérias que estão ainda pérvias funcionando, elas não venham obstruir. Então ele tem que trabalhar nisso. É feita a pessoa que bebe e tem o diagnóstico de cirrose. Aí ele diz, bom, já que eu atingi a cirrose, vou continuar bebendo. Não. Porque o fígado dele já está comprometido. Já tem a fibrose, já tem ali a cicatriz. Mas ele tem que trabalhar agora para manter os rins funcionando. Porque ele vai tomar medicações e essas medicações com os rins não funcionando, ele não vai aguentar. Ele tem que fazer com que o coração funcione bem, o intestino. Por isso que ele tem que cessar o álcool. Mesmo que ele tenha a cirrose, que já tem a destruição dos hepatócitos, mas ele não pode continuar bebendo. Ele tem que parar e saber que os outros órgãos ele também tem que proteger. Do mesmo jeito o coração. Colocou a ponte safena, mas não pode relaxar na prevenção e na promoção da saúde. Paz do Senhor para todos. Há mais de 20 anos fui diagnosticada com pressão alta e através dos sintomas fiz cintilografia do miocárdio e a médica identificou isquemia. Me responda, doutor, isquemia e arritmia significa o mesmo? É Madalena de Igaraçu. Não, a isquemia é isso que a gente está falando, que é a obstrução nas coronárias, né? Quando você tem a obstrução nas coronárias, aí você tem o entupimento. Esse entupimento pode ser leve, moderado, grave. Esse entupimento tem que ser tratado porque ele pode evoluir para um infarto. Agora, a isquemia, a doença coronariana, pode, Manassés, provocar arritmia cardíaca. Se você tem um entupimento na coronária direita, na coronária esquerda, você pode fazer com que o músculo, ele chegando pouco sangue, a parte elétrica do coração sofra. Então você às vezes chega na emergência ou chega para um médico com arritmia, taquicardia sinusal. E aí você diz, aí o médico pergunta, você tem dor? Não tenho dor, mas eu sinto palpitações. E essas palpitações podem ser a apresentação inicial de uma angina. Tem que pesquisar. Tem que ver se o paciente é diabético. Tem que ver se ele é idoso. Tem que ver se a pressão dele está alta. Tem que ver como é que está o colesterol dele. Tem que ver se ele tem história familiar de doença coronariana, infarto ou angina. Porque a apresentação da doença coronariana, da angina, pode não ser dor. Pode ser falta de ar. Pode ser palpitações. Então tem que ser feita uma investigação. Por isso que às vezes você vai pro médico, né, Jado? Com uma dorzinha no pé, o cara foi, vou nada. Aí o médico vai descobrir um bocado de coisa. Não, porque essa sua dorzinha no pé pode ser diabetes. Tem medo. Principalmente homem, né? Tem medo. Tenho ansiedade generalizada, tenho taquicardia, meu coração bate muito. O médico psiquiatra disse ser tudo emocional. Quero saber se esses batimentos podem refletir para a doença do coração mais tarde. Fabiana pergunta aqui. Veja bem, Fabiana, existe a taquicardiomiopatía. É quando você tem frequências cardíacas altas, como essa frequência cardíaca está muito alta, isso vai dificultar o funcionamento do coração. Mas você tem uma doença, quer dizer, você tem uma patologia cerebral que provoca descargas de adrenalina. Então, lógico, se você tem ansiedade, depressão, pânico, ou qualquer alteração da sua saúde mental, isso pode refletir no funcionamento do coração. Mas é como eu digo, você não vai construir o prédio de cima para baixo, né, Manassés? Uhum. Então você tem que fazer o quê? A sapata, tem que fazer ali o prédiozinho, primeiro andar. Então, como é que a gente faz essa avaliação de um paciente que tem palpitações, mesmo que ele tenha ansiedade, mesmo que ele tome ansiolíticos, tem que avaliar a parte clínica, a parte bioquímica, tem que avaliar com o eletrocardiograma e, se ele tiver fator de risco, fazer o exame mais detalhado. Lembrando que o doutor Estêndio atende lá Estrada Velha de Água Fria. Estrada Velha de Água Fria, 1485, 2 horários, de manhã de 8 às 12 e à noite nós atendemos de segunda a sexta, a quinta, porque na sexta-feira a gente não atende porque já chegou o sábado. Aí a gente espera um pouquinho, receber as bênçãos do sábado, a partir das 20 horas. Estrada Velha de Água Fria, número 1485. Ali nós atendemos as pessoas que elas paga a consulta de um preço acessível, mas também atendemos, Manassés, no sábado à tarde, a partir das 14 horas, na
Rua Bomba do Emetério, número 91. Ali nós atendemos as pessoas de graça, de cortesia. Então, na sexta-feira, as pessoas se inscrevem hoje. Eu já passei por lá, estava lá o Fenômeno Roberto Carlos e Neide, já estavam ali escrevendo aquelas pessoas que não podem pagar consulta. Porque se você pode pagar consulta e vai para o AMES, que são as Ações Médicas Evangelizadoras, aí a gente não vai ter condição de manter o projeto lá, funcionando, que é a Clinicárdio. A Clinicárdio, para quem precisa, né? Precisa, porque o dinheiro que a gente recebe da Clinicárdio, do Oswaldo Cruz, do Alberto Seber, onde nós trabalhamos, esse dinheiro é para a gente manter o projeto. Para que o projeto filantrópico funcione, a gente tem que ter ajuda, porque a gente não recebe ajuda de nenhuma instituição, de empresário, de ninguém que nos ajuda. São os pacientes e principalmente a misericórdia de Deus. Muito bem, você que quer falar com o doutor, tem um Instagram, tem um consultório, você procura nosso querido doutor Antônio Stênio. Tem uma última pergunta aqui, tem mais, né? Tem um bocado aqui, a gente passaria a tarde toda. Irmão Robério, tem pressão alta, toma 4 remédios por dia, doutor, coração dói, falo de Afogados da Engazeira. Eu não sei se ele está perguntando se o coração dói, né? Porque existe um mito, né? Existe um mito, é verdade, Roberto. Existem pessoas que dizem o seguinte, que o coração não dói. Na verdade, ele não dói quando você não tem nenhum problema no coração. Então você pode dizer, não, o coração não dói, não. O coração bom é aquele que você nem percebe que existe dentro do seu tórax. Aí o coração silencioso, não tem dor, não tem falta de ar. Agora, 4 medicações que você toma para pressão arterial. Você deve ter uma pressão arterial chamada refratária. E às vezes você usa uma medicação e não consegue controlar. Então é fundamental não só investir nas medicações, Manassés. É importante você entender que o tratamento da hipertensão arterial sistêmica é, primeiro, o diagnóstico, se é secundária ou primária, para ver se você tem cura. Se você for hipertenso secundário, você pode ter cura se resolver o problema no rins, por exemplo. E você fazer o quê? A medicação, a dieta e a atividade física. Não é só tomar remédio. Por isso que você pode estar tomando 4 e talvez aumente para 5. Porque você tem que entender que tratar a hipertensão arterial sistêmica, você não pode sobrecarregar tudo num comprimidozinho pequenininho. Tem que você ajudar, evitar o álcool, evitar o cigarro, evitar comida gordurosa, dormir cedo, procurar fazer exercício físico, pelo menos todos os dias, meia hora. Tem que procurar tomar as medicações, mas o tratamento da hipertensão, ele não é só remédio, é exercício físico e vida saudável. E principalmente, vou dar uma grande dica para você. Você tem um livro extraordinário, que quando você lê esse livro, você tem uma ação do Espírito Santo que faz você abrir as artérias, controlar a sua pressão. Esse livro é uma arma poderosa, né? Para tudo. 66 balas. É verdade. Extraordinário. Quem lê a palavra de Deus, eu tenho a certeza que você tem uma vida com muito mais qualidade. A doença aparece, mas uma coisa é você estar doente sem Deus, outra coisa é com Deus, né? O alívio é maior. Você tem hoje a ciência mostra que as pessoas que têm religião, não só têm religião, mas que têm fé em Deus e ora, faz suas orações, ela tem um prognóstico de 30% a 40% melhor de qualquer doença. Não é só do câncer, mas de qualquer doença, comprovado cientificamente hoje, que a oração, o estudo da Bíblia libera substâncias que são substâncias protetoras para o coração, para a mente e para todo o organismo. Oh, glória, coisa maravilhosa, né? Doutor, mais uma vez nós agradecemos a sua presença aqui no Novo Dia com Deus, como sempre. Doutor Antônio Stênio já é de casa. É verdade. Fique à vontade para as suas considerações, doutor. Mas César, é um prazer enorme reencontrar você, porque você só aparece uma vez no ano, mas a gente entende, né? Você é muito ocupado, tá certo? Mandar um forte abraço para todos os ouvintes dessa rádio extraordinária. Eu quero dizer a você que todos os dias eu agora escuto você na rádio, escuto a pregação do pastor Ailton José, um homem de Deus também. Ele faz uma programaçãozinha, uma pregação ali, e a Rede Brasil está de parabéns por várias ações, inclusive trazer essa conversa aqui, e que Deus abençoe a todos vocês e tenham certeza que nada resiste à força do trabalho. Agora, nós temos que ter a certeza que a fé cura, e é isso que me deixa muito tranquilo, porque muitos pacientes nossos, onde a medicina não tem mais condições de resolver, nós pedimos a eles para que nós possamos orar por eles, e nós temos resultados extraordinários. Minha prima Sandra, ela está lá em Barcelona com a doença, um vírus que atacou a mente dela, e ela estava muito, muito ruim, caindo, perdendo as forças, começou a utilizar o Andajá, e nós passamos a orar aqui no Brasil. Ela está lá em Barcelona, mas eu quero dizer para você que está me ouvindo, que a fé tem um poder extraordinário. Ela hoje está com uma recuperação muito grande, ela tem
essa fé também, nós nos comunicamos com ela, fazemos a oração, ela nos acompanha no nosso canal no YouTube, pelo Instagram. Então, realmente, a fé cura. Eu quero dizer isso para vocês, que a medicina tem grande importância, os remédios, mas você tenha certeza que se você colocar nas mãos de Deus e se for da vontade dele, não existe uma doença que não tenha cura, pela fé. Maravilha, que benção, né? Siga lá, é Dr. Estênio, cardiologista, que está lá no Instagram, você segue lá, o doutor tem mais informações para você. Intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.